Pessoal, tudo bem? Tem muito tempo que eu não gravo para o canal. Eu vou tentar retomar aos poucos. É claro, eu já perdi o jeito, eu já não sei como gravar, mas eu vou tentar retomar aos poucos, né? Peço aí um pouco de paciência de vocês, tá bom? E que, se você já é inscrito há muito tempo, que deixe seu like aí, comente, né? Dê sugestões de vídeos para a gente conseguir atender aí as expectativas de todos, tá bom? E o assunto de hoje é quanto que você vai gastar para construir a casa própria. Eu venho falando muito, né, para pessoas próximas, né, que eu pretendia retomar esse canal como uma forma de não só investimento imobiliário, não só de construção para venda, não só de construção para locação, mas também trazendo cálculos, né? Cálculos de rentabilidade, cálculos de lucratividade com essas atividades financeiras, né? Relacionando mais a questão de investimento imobiliário a imóvel físico em si, né? E não aplicado a fundos imobiliários por enquanto, mas a imóveis físicos em si, porque a teoria ela é muito aplicável para todas as situações. Se você entende o formato de investimento imobiliário com a casa própria que seja, você entende a forma de investimento imobiliário aplicado em fundos, não é? Porque basicamente são coisas muito similares, não é? O vídeo de hoje é sobre a construção da casa própria, tá? Eu acho que a primeira coisa que você precisa fazer, né, para a construção da casa própria é planejamento, né? O planejamento ele é fundamental em todas as etapas de uma construção, né? Você precisa saber quanto, como, né, o tempo que você vai gastar, né? E precisa saber detalhadamente como vai ser feita aquela construção, né? Por quê? Algumas etapas da obra vão precisar que você que você tenha um conhecimento, se não técnico, mas pelo menos de coordenação e administração, para que você otimize, né, custos na construção de uma casa, por exemplo, né? É claro que a gente está falando se você vai construir uma casa própria por conta própria, né, sem a contratação de uma construtora ou sem que você vá comprar uma casa a preço fechado, né? Que você vá construir essa casa com recursos e prazos seus, né? E a primeira etapa que você precisa fazer é a parte de planejamento, né? Antes mesmo de projetos da obra, né? A parte de planejamento, onde será construída, como será construída. Aqui a gente está falando também, a gente está falando não só do tipo do imóvel, mas a gente está falando de método construtivo, materiais de acabamento, tipo de esquadrias, né? Entre outras coisas, tipo de telhado, né? Se é um telhado embutido, se vai ser um telhado aparente, né? Então tudo isso você precisa saber na fase de planejamento. O como vai ser feito, né? Como, onde, né? Por que vai ser feito, com qual objetivo. Essa casa é para você a longo prazo ou essa casa é para você como investimento, é para você ficar nela até ela se valorizar e você ter uma proposta para vender e aí construir outra um pouco maior, talvez um pouco melhor, mais bem localizada, né? Então esse é o primeiro passo, né? Você ter o planejamento do como vai ser feito, onde vai ser feito, né? E o formato, né? Como é que ela vai ser feito construtivamente, né? Digamos assim, tá bom?
A partir desse planejamento, aí você vai entrar na parte de projetos, que é fundamental. Tá? Para que você economize dinheiro na construção, você precisa de projetos muito bem detalhados. Tá? E aqui a gente não está falando só do projeto em si da casa. A gente está falando de um planejamento executivo aplicado ao projeto. A gente está falando de conceitos de vãos, conceitos de áreas aplicados no projeto. A gente está falando de conceitos estruturais sendo considerados no projeto. É claro, você, além do projeto arquitetônico da casa, você também precisa de um projeto estrutural, para que você saiba o passo a passo de como construir da forma correta e gastando pouco. O que você gasta em um projeto, você economiza na obra, às vezes 2 ou 3 vezes. Tá? Mas, claro, para que seja feito de uma forma correta, você precisa pensar no projeto arquitetônico já considerando conceitos estruturais, para que isso seja feito, para que o projeto ele seja feito de uma forma otimizada. Não adianta você fazer o projeto arquitetônico de qualquer forma, sem considerar economia na construção e depois, quando você passar para um engenheiro fazer o projeto estrutural daquele projeto arquitetônico, né? Ele vai ter que fazer o projeto estrutural, os cálculos, em cima daquele projeto arquitetônico. Então não tem como você, não existe milagre. O que está projetado ali vai precisar ser projetado na estrutura. Né? E aí a gente vê muitos casos em que o projeto arquitetônico ele atendia todas as necessidades do cliente, mas o projeto estrutural ele gerou um custo de 3 vezes o valor que o cliente poderia ou pretenderia gastar nessa fase de estruturação da casa, né? Por uma simples desconsideração de vãos, uma desconsideração de continuidades, né? Uma falta de consideração de conceitos estruturais na hora de fazer o projeto arquitetônico. Então é importante essas duas coisas estarem interligadas. Não só isso, também a parte de instalações da casa, né? Parte de instalações elétricas, hidráulicas, pluvial, a parte de esgoto também, né? Todos esses conceitos eles precisam estar aplicados dentro do projeto arquitetônico, para que você tenha uma economia na construção. Tá? E aqui a gente está falando de casas padrão médio. A gente não está falando nem de casas de padrão alto. Por quê? Uma casa de padrão alto, talvez você não considere tanto essa otimização financeira, tá? De estrutura, instalações, etc., para fazer um projeto. Tá? Talvez você queira um projeto com um apelo visual muito maior do que efetivamente uma coisa um pouco mais barata. Tá? A gente está falando de um padrão médio, um padrão talvez médio-baixo, talvez médio-alto, talvez não chegando ao alto. Tá? Então, projetos pensados para a economia na construção são muito importantes, tá? Depois dos projetos, tá? Tendo os projetos em mãos, quer dizer, se você tem o projeto da casa, você tem ou pelo menos pode fazer uma relação de materiais que você vai utilizar na construção, tanto na construção como nos acabamentos, certo? Aí vem a parte dos materiais, tá? Que é a terceira etapa. Você vai fazer escolha de materiais. Alguns materiais, eles não são passíveis de escolha, como, por exemplo, materiais brutos, né? Cimento, areia, né? Brita, né? Madeiras, formas, né? São
são materiais que eles não são passíveis de escolha, são materiais que você precisa procurar preço. Tá? Então você precisa procurar preço e condições. Tá? Mas alguns materiais, ou após a etapa de obra já rebocada, por exemplo, se for construída em método tradicional, tá? Você já precisa começar a procurar a parte de acabamentos. E esses materiais têm grandes diferenças, tanto de qualidade como de preço, tá? E também de aplicabilidade. Nem todos os materiais eles se aplicam à sua obra, por melhores ou por mais bonitos que sejam. Tá? Muitas coisas não combinam entre si e muitas coisas não se aplicam à sua obra. Tá? Então a parte de materiais é fundamental que você procure tanto preço quanto essa questão de aplicabilidade, tá? Para que você faça uma obra otimizada. Tá? É claro que, além de preço e aplicabilidade, qualidade, etc., você também vai comprar na quantidade certa. Tá? Então você precisa de uma relação detalhada de materiais que você vai gastar na obra para que você compre, tá? Na quantidade certa. Tá? Você fez o planejamento, você fez projetos, você fez o planejamento de materiais, agora vai ser planejamento de mão de obra da sua construção. Tá? E mão de obra eu sempre falo que existem pelo menos 3 tipos de contratações possíveis. Tá? Que é a contratação por empreitada, quando você empreita serviços específicos, tá? É a contratação por preço global, onde você contrata material e mão de obra, tá? E existe a contratação só da mão de obra paga a dia, por exemplo, tá? Uma contratação direta a profissionais, tá? Direto a pedreiros, etc., a profissionais da construção que você vai pagar direto, tá? A dia, por exemplo, tá? Ou a preço combinado. Tá? Então, a parte de mão de obra, ela vai depender muito do seu conhecimento e da sua disponibilidade. Se você contratar uma obra a preço fechado, material e mão de obra, ela vai ter um custo um pouco maior, certo? Mas você não precisa ter nem conhecimento e nem disponibilidade de tempo. Tá? Quando você contrata uma construtora, ela é responsável por aquela obra e por toda a coordenação, a administração, a compra de materiais, etc. Tá? Quando você contrata uma empreitada por serviços específicos, você precisa ter disponibilidade de tempo e um conhecimento técnico para que você gerencie aquele serviço que está sendo executado, para que não seja feito de qualquer forma. Tá? E uma disponibilidade de tempo para você acompanhar os serviços, mas também comprar e pesquisar e procurar os materiais que aquele profissional vai precisar utilizar na obra. Tá? Então você precisa ter conhecimento técnico e você precisa ter disponibilidade de tempo. Tá? Quando você contrata um profissional por dia, que é a terceira opção, tá? Aí você precisa ter tanto a disponibilidade de tempo quanto conhecimento técnico, porque você vai precisar coordenar o que é que ele vai fazer ou o que ele está fazendo na obra, tá? E você vai precisar de tempo para comprar materiais e para coordenar a obra, e conhecimento técnico também para comprar materiais. Tá? Não é qualquer material que se aplica em todas as etapas da obra. Existem vários tipos de materiais, com qualidades e aplicabilidades diferentes. Então você precisa ter o conhecimento técnico também, não só para coordenar a obra, mas também para fazer a escolha correta dos materiais. Tá bom? E, basicamente, para você construir uma casa gastando pouco, uma casa com um custo menor, você tem basicamente essas 4 etapas: a parte de planejamento, projetos, materiais e mão de obra. Né? Todas essas etapas
combinadas, todas essas etapas feitas de uma forma planejada, você tem aí a otimização dos recursos na construção da sua casa, tá bom? Vai construir a sua casa, você quer saber como fazer, você quer opinião, você quer uma consultoria, por exemplo, em como fazer ou onde fazer, você já vai entrar na etapa de projetos, a gente pode te ajudar com isso, tá bom? Na descrição do vídeo tem todas as informações de contato para que você entre em contato e eu posso tirar essas dúvidas e posso te ajudar com isso, tá bom? Você vai construir a sua casa, você quer construir, você pretende construir? Deixa aqui nos comentários qual é o tipo de casa que você pretende construir, como você quer construir a sua casa, quanto você disponibiliza para construir a sua casa. Deixa aqui nos comentários para a gente. Compartilha esse vídeo com alguém, algum amigo seu que você sabe que tem interesse nesse tipo de conteúdo e que talvez até esteja pensando em construir a própria casa, tá bom? Por enquanto é isso, deixa nos comentários, deixa o like, compartilha o vídeo para ajudar o crescimento do canal. Até mais!